Ei, Psyu, você já ouviu falar sobre fé e razão? Será que elas andam juntas ou não? Ao longo dos tempos a gente já viu muita treta rolando entre esses dois. Será que existe uma forma de caminhar saudável com os pensamentos e com a questão de fé? Ou será que isso tudo é incompatível? É sobre isso que a gente vai estudar hoje na nossa aula. Se você conhece ou tem dúvidas, eu te convido, venha participar. Chega junto no nosso momento de escola dominical online. Ei, Psyu, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoa queridinha, agradável e simpática. A gente está iniciando mais um momento de escola dominical online e com você é muito legal. Quero te agradecer muito de coração, você tá aí dando a sua atenção a estar nos assistindo, isso é bem bacana. Já quero te pedir, por favor, se gostar do conteúdo, compartilhe também, dá um likezinho. Se tu não é inscrito no canal da nossa igreja e quer acompanhar as nossas atividades, também te peço, se inscreva no canal. Show? Hoje a gente tem um tema bem interessante do nosso momento de ensino e eu particularmente gosto muito. Tem muitas coisinhas que eu gosto muito. Essa é uma das que eu gosto bastante. E a gente tem como tema aí a nossa lição de número 28 da revista Nova, lição de número 6. Nosso tema é o seguinte: viver a vida com fé e razão. Na verdade, o que a gente vai trazer, como a gente até viu ali na nossa abertura, é essa conversa bem interessante sobre a importância. Será que a fé e a razão elas brigam, elas conseguem andar juntas? Será que uma é incompatível com a outra? Vamos ver o que a gente consegue entender ao longo dessa lição bem interessante e que ela tenha sim uma importância na nossa vida e que faça com que a gente pense de uma forma diferente. Show? Já quero te convidar, por favor, a estar abrindo sua Bíblia em 1 Coríntios 14. A gente vai ler uns versículozinhos aí. 1 Coríntios 14, a gente vai ler do versículo 12 ao versículo 26. Show? Eu vou ler aqui na minha versão, pode ser um pouco diferente, mas acompanha aí. Ou ouvindo ou lendo. 1 Coríntios 14, 12. Já que vocês se encontram tão ansiosos para receber dons especiais do Espírito Santo, peçam-lhe aqueles que serão de ajuda real para toda a igreja. Se alguém receber o dom de falar em línguas desconhecidas, deverá orar também pelo dom para interpretar essa língua, a fim de que possa depois explicar ao povo o que foi dito na língua desconhecida. Porque se eu orar numa língua que não compreendo, o meu espírito estará orando, mas a minha mente não saberá o que eu estou dizendo. Bem, então o que devo fazer? Farei as duas coisas. Orarei em línguas desconhecidas e também orarei no idioma comum, para que todos compreendam. Cantarei numa língua desconhecida e também cantarei no idioma comum. Pois se vocês louvarem e engrandecerem a Deus só em espírito, como podem aqueles que não compreendem vocês estar louvando a Deus junto de vocês? Como eles se unirão a vocês para dar graças, quanto não sabem o que vocês estão dizendo? Não há dúvidas que vocês estão dando graças primorosamente. Porém, as pessoas presentes não estão sendo ajudadas. Dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que todos vocês. No entanto, no culto público prefiro falar 5 palavras que o povo possa compreender e ser auxiliado por elas a falar 10.000 palavras em línguas num idioma desconhecido. Queridos irmãos, não sejam infantis na compreensão dessas coisas. Sejam criancinhas inocentes quando se tratar de fazer o mal. Porém, sejam adultos e inteligentes na compreensão de assuntos desse tipo que eu estou passando. Pois está escrito na lei: por meio de pessoas que falam em outras línguas, eu farei a este povo. Farei por meio de lábios estrangeiros, mas mesmo assim o meu povo não me ouvirá, assim diz o Senhor. Assim, o falar em línguas não é sinal para os que creem, mas sim um sinal para os descrentes. A profecia, por sua vez, é para os que creem, não para os descrentes. Assim, se uma pessoa ainda não é salva, ou alguém que não tem esses dons, entrar numa igreja e ouvir vocês falando em outras línguas, eles dirão que vocês estão loucos. Mas se todos vocês profetizarem anunciando a palavra de Deus e entrar um descrente ou um crente novo
que não compreende essas coisas, isso o convencerá de que ele é um pecador e ele será julgado pelo o que está ouvindo. Enquanto ele ouve, seus pensamentos secretos são postos e descobertos, e ele cairá de joelhos e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está no meio de vocês. Bem, meus irmãos, o que vocês vão dizer? Quando vocês se reúnem, alguém terá um salmo, outro ensinará, outro transmitirá alguma informação especial que Deus lhe deu, outro falará numa língua desconhecida ou explicará o que está falando na língua desconhecida. Tudo deve ser feito para o crescimento da igreja. Show. Beleza? Leitura feita. Vamos agora adentrar e entender aqui um pouco dos contextos. Antes, quando a gente fala sobre línguas desconhecidas, eu quero trazer dois significados que elas podem ter nas passagens bíblicas. Embora aqui eu estou falando sobre línguas desconhecidas, mas em alguns pontos eu falo aqui sobre idiomas, eu consigo interpretar elas em passagens bíblicas com dois termos. Um é glossolalia e o outro é o xenolalia, ou glossolalia ou xenolalia. Não sei. E é verdade que o senhor fala vários idiomas. Dio, Diuit, Diuni, Diusan, Diuxi, Diugori, Roku, Diurati, e Diurati, Diukiu, Niju, Nijuit, Nijuri, Nijusan, Nijuxi, Nijugori, Rohati, Nijukiu, Nijuxi. Elas querem dizer coisas distintas. Nessa passagem, quando eu falo sobre língua aqui estranha, eu estou falando, a definição que eu uso para língua, eu uso a glossa, que vem de glossolalia, que é a mesma língua falada no momento lá daquele movimento que houve em Pentecostes, que as línguas desconhecidas eram línguas conhecidas, porém de outras regiões, ou seja, eles falaram outros idiomas, entendeu? Para poder alcançar pessoas de outros povos e ali falar sobre as maravilhas de Deus. Ou seja, eles são ali impactados por Deus, são capacitados por Deus, tem ali, nunca estudaram um outro idioma, eles aprendem a falar outros idiomas para que eles conseguissem alcançar ali os gentios, aqueles que fossem de outros povos, falando sobre as maravilhas e sobre o poder de Deus. E também em referências bíblicas a gente encontra o outro termo, que é o xenolalia, que esse quer dizer sobre línguas realmente desconhecidas de um vocabulário em relação a idiomas, línguas que a gente vincula às regiões celestiais, a famosa língua dos anjos, como a gente às vezes ouve isso em igrejas mais avivadas e igrejas também pentecostais. A gente tem essas duas divisões. Nesse caso aqui, como eu falei, a gente está falando sobre outros idiomas, né? Que não traz menos importância a essa questão de dons, e ao mesmo tempo a gente também vê Deus manifestando o seu poder e liberando seus dons para essas pessoas. Para a gente entender, se situar bem aqui no nosso contexto, a gente vai falar um pouco aí sobre Paulo e a igreja de Corinto, para quem essa carta é direcionada. A igreja de Corinto ela é criada entre 50 e 51 anos depois de Cristo. E por 18 meses, Paulo ele fica ali auxiliando, instruindo os novos cristãos, né, os novos crentes na caminhada. Vale também a pena a gente salientar que Corinto era uma das maiores cidades do Império Romano. E essa igreja ela era composta ali, na sua maioria, por pessoas que eram mais pobres e também por escravos. Mais à frente, Paulo passa a orientar os irmãos através das suas correspondências, né? As famosas cartas. E a gente vê uma igreja nascendo, muitas dificuldades e eram muitos problemas ali que Paulo precisava instruir, trazer ali uma instrução, ajudar e advertir ali os seus irmãos. Dentre as dificuldades a gente tinha muita coisa. A gente tinha o partidarismo, a gente tinha o incesto, a gente tinha também problemas judiciais entre irmãos da mesma comunidade de fé, a falta de comprometimento, né, falta de compromisso. A gente tinha também conflito entre os mais fortes e os fracos nessa desavença, essa falta de equilíbrio. Tinha a reivindicação das nossas irmãs, né, das mulheres. Tinha a incoerência sobre algumas coisas relacionadas à Santa Ceia, a celebração da Santa Ceia. Havia também ali dúvidas sobre a ressurreição dos mortos, né? E também inúmeras dúvidas sobre toda essa questão relacionada aos dons, onde a gente até vê que Paulo acaba trazendo uma advertência, trazendo uma
orientação aos irmãos nesse contexto. E o que acontecia de tão interessante, né, para chamar a atenção de Paulo, para ele poder advertir esses irmãos em relação aos dons espirituais. Paulo traz uma advertência para poder colocar ali a razão, colocar o conhecimento, colocar o entendimento na relação espiritual desses irmãos. E aí é onde a gente entra a nossa base. Será que a fé e a razão, elas andam ali juntas, há uma concordância, ou elas andam completamente distintas, não tem como a gente aproximar? E a gente acaba vendo que Paulo, ele acaba prezando para que os irmãos, eles sim, estabeleçam relações saudáveis espirituais, baseadas também em fé e razão. E o que acontece aqui com a igreja? Há uma falta de entendimento muito grande. Quando Paulo ele começa a citar sobre essa questão dos dons de línguas e de falar as línguas, a gente acaba às vezes não entendendo tão bem. Mas já até fazendo um paralelo, nós falamos sobre dons de línguas, nós estamos falando sobre um dom direcionado por Deus. Fato. O que muitas das vezes atrapalha essa questão é a própria questão de execução, a forma com que nós interpretamos. Então o que a gente tem na situação é o quê? A igreja de Corinto, aquelas pessoas, elas estavam compreendendo, né, estavam usando ali a temática dos dons de uma forma completamente diferente do que era para ser utilizado. E Paulo precisava educar o povo, Paulo precisava ali advertir o povo. E qual era o ponto em que eles estavam falhando naquilo ali? Eles estavam utilizando os dons para benefícios próprios ou por uma questão de status, né? Já que você tem essa questão de falar outras línguas, outros idiomas como uma questão de status, até um contexto social, né? Você, nossa, ele fala bastante línguas, isso, aquilo, e talvez muitos queriam simplesmente mostrar exteriorizar uma espiritualidade, né? E não era esse contexto certo para poder se usar ali os dons de línguas. Então entra essa advertência de Paulo. Até uma passagem que a gente muitas das vezes interpreta errado, quando eu acabo citando ali que, quando eu falo em línguas estranhas, eu edifico a mim mesmo. E isso, na verdade, quando isso é citado, não é citado ali como parabéns, vai lá, vai fundo, mas sim como uma advertência. Está dizendo que quando você fala em línguas estranhas, sem uma interpretação, você fala a si mesmo, está dizendo simplesmente que você está sendo individualista e egoísta com um dom que é para ser de amadurecimento e de crescimento para o corpo de Cristo. E essa é a crítica principal de Paulo dentro dessa passagem. Os irmãos, eles acabavam usando os dons espirituais para benefício próprio e não para o amadurecimento da igreja. E aí até um ponto, né? Paulo, ele não critica os dons. Ele critica a forma, a motivação em que eles são utilizados. E ele acaba trazendo ordem para um contexto de igreja que estava bem desordenado. E ele acaba citando ali as formas com que a gente deve usar disso para que haja um crescimento e para que haja um amadurecimento. Tudo aquilo a gente já falou em outras aulas sobre questão de dons, a gente já falou sobre essa questão de talento, e essa é a reflexão que eu preciso ter a princípio. Aquilo que o Senhor me dá é para o crescimento do corpo de Cristo. Aquilo que eu tenho não é para mim, não é para eu usar no meu prazer, na minha satisfação, mas o que eu tenho, se isso não refletir o crescimento dos meus irmãos, ou se isso não ajudar o próximo, isso é inútil, isso é vão. E a mesma finalidade, a gente está falando sobre esses dons espirituais utilizados na igreja. E ele até ali traz ali algumas advertências. Se você está falando em línguas e o teu irmão ele não compreende, ele não consegue participar do momento que você está falando que é a sua adoração. A não ser que você esteja num lugar reservado na sua casa. Estamos falando aqui num contexto de igreja. Tá? Então que a gente tenha maturidade para entender isso. Estou falando no contexto aqui de igreja. E o irmão ele está ali falando em língua, está cantando em língua e ele está excluindo o outro de uma participação. E até interessante que ele está também cantando. Se não há uma interpretação, ele também não consegue entender. Ele edifica a si mesmo numa questão espiritual, mas ele não consegue entender nada daquilo que está acontecendo. Então aí é que entram esses primeiros conflitos entre a razão e a questão de fé. Porque nós somos chamados a ter uma fé
que ela é racional e que é inteligente. Eu preciso compreender aquilo que eu estou fazendo. Sim, beleza, em contextos espirituais, muitas coisas elas irão acontecer sem que eu precise entender. Beleza, mas o contexto que eu estou dizendo é o quê? Eu preciso entender o que eu faço. Eu preciso entender o que é a minha adoração. Porque quando eu falo sobre adoração, a adoração é entrar em transe, fazer aquilo, então ela não tem uma finalidade de quem você está entregando. Se a adoração é o melhor que eu entrego e eu não tenho nem ciência do que eu estou entregando, com certeza eu não estou agradando aquele que está sendo recebedor da minha adoração. E quando a gente faz essa reflexão baseada nessa passagem, a gente está entendendo sobre a motivação e sobre o entendimento do que eu estou entregando a Deus. É como se eu estivesse entregando algo para você sem entendimento nenhum do que estivesse acontecendo. Logo, aquilo que eu entrego pode acabar não sendo pontual a alguma situação, ou pode acabar não te agradando, porque não há comprometimento nenhum do que eu entrego para quem está recebendo aquilo que eu chamo de adoração ou que eu chamo de um presente. Então, a exortação de Paulo nesse contexto é que eu preciso ter ciência, consciência do que eu estou fazendo para quem eu estou fazendo, porque aí sim eu dou uma importância diferenciada. É como a gente muitas das vezes banaliza as coisas. A gente hoje, talvez você perguntar a algumas pessoas sobre o amor, né? Hoje o amor é uma palavra muito comum na boca dos nossos jovens, adolescentes, nos nossos lábios. A gente fala eu te amo com uma facilidade muito grande. Mas muito desse eu te amo que nós acabamos falando com essa facilidade, ele não tem nenhum peso de comprometimento. É muito fácil, às vezes, o namoradinho falar eu te amo pra namoradinha e depois, quando ele fecha o portão e tá indo pra casa dele e ele tá no seu celular, ele tá se relacionando ali com uma outra pessoa. Ou seja, é um eu te amo tão banal, a gente acaba banalizando tanto as coisas que a gente não tem comprometimento com o que a gente acaba falando. E a gente tira todo o valor de algo que é maravilhoso. Então, o eu te amo em muitos lábios simplesmente é uma palavra comum que não tem nenhum peso. E quando Paulo ele traz essa exortação, ele faz com que a gente entenda o que a gente está fazendo para que haja realmente um comprometimento, um compromisso com aquilo que eu estou entregando. E sim, algo que é muito importante. Quando nós falamos sobre igreja, a Bíblia ela não vai dizer que eu sou igreja no singular. Ela vai dizer que nós somos igreja. Então, a Bíblia e Cristo ele sempre vai nos ensinar sobre a questão do relacionamento, sobre essa pluralidade, sobre nós estarmos juntos. Ou seja, a minha caminhada não é a caminhada do, que nem diz o Los Hermanos, né? O bloco do eu sozinho, não. É algo cooperativo, coparticipativo, algo que tem ali esse conjunto em que nós estamos andando junto. E quando eu falo sobre o corpo de Cristo, eu não estou falando sobre um dedo só, eu estou falando sobre dois dedos ou sobre uma mão e um dedo. Então estou falando sobre o amadurecimento de uma igreja, o amadurecimento de um coletivo. E muitas das vezes nós temos esse olhar mais individualizado. A gente usa muito aquele jargão, né, que nos ajuda muito a ser egoísta, que a salvação ela é individual. E isso aí só reforça a ignorância do nosso egoísmo e do nosso individualismo. A salvação é individual. Mas quando eu falo isso, eu estou esquecendo do que eu fui comissionado. Eu estou esquecendo da minha grande missão, que é pregar o evangelho para toda criatura. Ou seja, olha como muitas das vezes eu utilizo, por uma falta de conhecimento, né, uma falta de razão, então pensar assim, eu utilizo um monte de artifícios para simplesmente eu não me preocupar com aquele que está ao meu lado. E essa ênfase de preocupação aqui de Paulo, ela é muito interessante, porque ele acaba vendo que pessoas acabavam não entendendo e não participando de um contexto de adoração porque um irmãozinho deixou de ser prudente. E isso é muito forte sobre a nossa reflexão. Um ponto aqui bem interessante, que a gente vê mais abaixo no verso 22, fala que o falar em línguas não é um sinal para os que creem, mas um sinal para os descrentes. A profecia, por sua vez, é um sinal para os que creem e não para os descrentes. E o que ele quer dizer, o que eu acabo entendendo com essa passagem? Quando eu digo que a língua não é um sinal para os que creem, é um sinal para os descrentes, eu estou falando aqui sobre, muitas das vezes, até o âmbito ali de igreja. Em qual contexto a gente acaba vendo que as línguas elas são usadas para alcançar aqueles que ainda não têm a Deus? A gente vai lembrar do momento de Pentecostes,
onde as pessoas elas são batizadas e elas falam em outros idiomas e elas testemunham para pessoas que ainda não conhecem a Deus. Nesse contexto, eu estou vendo que a língua é um sinal para os que ainda não creem, ou seja, o Senhor nos trará capacitações para alcançar outras nações e falar sobre maravilhas nos idiomas daquelas pessoas lá. Tem até eu não sei se eu vou me recordar o nome do pastor, mas se eu não me engano até o Luciano Subirá, ele conta um exemplo, uma experiência que ele teve muito linda, que agora não me recordo se é ele, mas foi uma experiência bem interessante de um rapaz que ele estava orando com um irmão e ele começou segurando ali para poder falar em línguas e Deus tocando no coração dele, de repente ele começa a fazer toda a oração dele ali numa língua que ele não conhecia, e ele faz aquela oração todinha e ao mesmo tempo ele imaginando ali assim, nossa, o Senhor está usando aqui a minha boca, eu não sei o que eu estou falando, tem ciência nenhuma. Esse cara aí eu não sei se ele vai compreender, se ele vai achar que é uma afronta, eu não sei o que ele vai interpretar desse momento. E ele falando, terminou aquela oração, talvez assim pensando, pô, você está orando em línguas com um cara que ainda não conhece a caminhada, isso, aquilo. E enquanto ele termina de orar, se eu não me engano, a pessoa que estava ao lado dele orando ali com ele, né, ela estava chorando. E o rapaz ele pergunta a esse pastor se ele sabia alguma coisa de hebraico. E ele falou assim, não, nunca falei, nunca, só uma introdução básica que eu conheço, mas eu não tenho aptidão, não tenho fluência no hebraico. E o cara chorando falou assim, porque você falou toda a minha vida em hebraico, eu sou de uma formação judaica e isso é uma língua que eu aprendi com os meus pais, e tudo que você falou sobre a minha vida ali, sobre o que Deus ele quer fazer. E nossa, foi uma experiência assim louca para alguém que estava desviado, se é que a gente pode dizer. Então, quando ele traz essa visão de que as línguas é um sinal para aqueles que não creem, é um sinal de que Deus ele irá nos capacitar para alcançar essas pessoas. Isso eu falando num contexto de outros idiomas. E sobre a profecia, né, que é um sinal para aqueles que creem. Esse contexto de profecia, eu não estou falando necessariamente aqui de uma profecia de algo que vai acontecer, de uma previsão do futuro. Aqui eu estou trazendo o contexto de profecia, a revelação da palavra de Deus. Ou seja, quando eu falo sobre a profecia ser um sinal para os que creem, eu estou dizendo que a Bíblia, o estudo da palavra, a nossa imersão na palavra de Deus é o sinal para aqueles que creem, porque nós estamos ali compreendendo o que o Senhor quer trazer para os nossos corações em sua plenitude. E até diz, né, que se por um acaso entra uma pessoa desgarrada, um desviado dentro de uma igreja, um irmão que ainda não é crente, na igreja vê o pessoal falando em língua, nos chamariam de loucos. Mas se em outro contexto ele visse a gente lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, ele se arrependeria dos seus pecados, seria tocado pela própria palavra de Deus e ali ele se aproximava do povo. Então, em resumo, o que a gente tem nessa passagem simplesmente é o amadurecimento em como nós iremos utilizar os dons que o Senhor tem dado para nós. É interessante também, quero trazer um ponto bem legal aqui para gente. Um outro ponto bem interessante que a gente tem já voltado à nossa história e também à nossa tradição, né? Eu gosto sempre de citar sobre o quadrilátero wesleyano, que a gente tem alguns pontos bem interessantes. Vamos ver se você se lembra. Vamos ver se eu consigo fazer um quadradinho com a mão aqui certinho. A gente tem a experiência, a gente tem a criação, a gente tem a tradição e a gente tem a razão. Tudo isso como um complemento, como uma forma de entendimento da palavra de Deus, que é o centro que nos norteia. John Wesley, no seu sermão de número 70, vou ver se eu consigo colocar ele também aqui. Você consegue colocar ele no final como uma referência, um link para você poder acessar. Ele tem um sermão bem interessante que vai falar sobre o caso da razão imparcialmente considerada. E aí o que acontecia, o que levanta também essa discussão sobre razão e sobre fé. Durante o século XVIII na Europa, a gente tem ali o iluminismo ele crescendo. Esse sermão do Wesley, eu acho que ele tem até um pouco a ver com uma resposta, né, ao iluminismo, que tinha a razão, o conhecimento, né, o entendimento, a nossa inteligência,
a nossa razão filosófica como a luz de tudo. E isso era um contraponto ao antigo regime do período das trevas. Ali você vai lembrar da Santa Inquisição, você vai lembrar de várias atrocidades feitas em nome de Deus. E a razão, ela trazia ali o iluminismo, né? Ele trazia ali muitos contrapontos, né? Ele pregava uma maior liberdade econômica, ele tinha um envolvimento ali, um engajamento forte na política, era um movimento que tinha muitas causas sociais ali também, e que questionava, isso é bem interessante, o absolutismo monárquico e o poder da igreja. Junto disso, também questionava as verdades reveladas pela fé. E por causa disso, a gente criou essa distância, né? A gente tem essa visão de que, não, ciência não é uma coisa de Deus. Misericórdia, quando meu filho está passando mal, eu não dou remédio porque eu tenho que ter fé. E a gente acaba interpretando isso completamente errado. E John Wesley, nesse sermão, ele traz alguns pontos bem interessantes. E ele coloca algo bem, bem legal, que eu achei, que é sobre a razão ser algo criado por Deus e algo criado por Deus de uma forma muito boa para nos auxiliar. Se a gente não conseguir ter um entendimento, se a gente não conseguir ter um conhecimento, tão pouco a gente vai conseguir compreender muitas questões que estão nas Sagradas Escrituras. Por mais que tenha muitas interpretações que são por meios de uma questão de fé, também se faz necessário ter um entendimento para que a gente consiga entender e considerar muito do que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou e deixou expresso nas verdades sagradas. Tem aqui uns pontos bem interessantes que eu quero salientar, a gente já está chegando perto ao nosso final, que é sobre a própria questão de fé e sobre a questão de razão. Eu não acredito que um vai substituir o outro, né? A ciência, vamos colocar a razão e a fé, elas vão trazer narrativas diferentes para explicar momentos da humanidade, momentos do ser humano. Tem coisas que eu não vou conseguir explicar nunca num contexto de razão. Como que eu vou explicar, através de um conhecimento, um mar se abrindo para que um povo passe? Isso é uma questão de fé, é uma questão de soberania de Deus. Isso eu não consigo explicar com os meus próprios conceitos. Tem até se não me engano, o reverendo Caio Fábio, ele tem uma entrevista dele antiga que perguntam para ele se Deus existe. E eu acho muito interessante a resposta que ele deixa, né? Perguntam para ele se Deus existe. Eu vou colocar aqui para vocês olharem. Olha só a resposta que o Caio Fábio dá sobre a existência de Deus. Muita gente não acredita em Deus e nega mesmo a sua existência. E quase sempre o argumento é de que Deus não existe, porque afinal de contas tem tanta guerra, não é? Temos aqui a desgraça humana dos refugiados na Europa. O que você diria para essas pessoas que não acreditam na existência de Deus? Não, em primeiro lugar, eu quero concordar com a afirmação da pessoa acerca do fato, e é bom que você faça a distinção sobre isto, acerca do fato de que Deus não existe. Eu realmente creio que Deus não existe. Quem existe sou eu. Eu existo. Deus não existe. Existe o universo. Existem os multiversos, existe tudo o que pode ser verificável e existe o existente transverificável, mas que faz parte, no mínimo, de uma equação matemática que fecha. Boa parte das coisas que a gente veio a descobrir, antes de descobri-las, nós as matematizamos de maneira exata, de tal modo que as encontramos, porque elas eram existentes como possibilidade. Mas Deus não é existente como possibilidade. Deus é impossível. Deus não é possível. O possível é o existente. O impossível é inexistente. Por isso, o que existe é o material com o qual a ciência trabalha. Por exemplo, a física. Ela só pode ser ciência se ela trabalhar com aquilo que
possa, enfim, para além de uma teoria, ser materializável, como o bóson de Higgs, que existiu como uma possibilidade teórica há muito tempo, só encontrou seu caminho de verificabilidade e factualidade há muito pouco tempo atrás. No entanto, o bóson de Higgs existe. Deus não. Deus nunca será provado. Porque o Deus provado é coisa. O Deus provado é um ente. O Deus provado é uma criatura. O Deus provado é uma finitude. O Deus provado é verificável. A verificabilidade de qualquer coisa a torna objetica. Se é objeto, é existente. Se é existente, não é Deus, porque para ser Deus tem que ser. Não pode existir. O que existe é o que dele procede. Ele é. Mas ele nunca foi visto e nunca será visto. Isso está afirmado na Escritura. Ele é aquele a quem nunca ninguém jamais viu e nem verá. Um ponto muito legal desse vídeo, que eu gosto bastante, é que Deus ele não se define pela minha razão, pelo meu conhecimento, pela minha lógica. Eu acho muito interessante essa ênfase que ele dá. Deus ele não existe, Deus ele é. O que existe é coisa, e Deus ele não é coisa. Deus ele é o Criador. O Criador de uma criação que ele criou com o propósito de o adorar, de bendizer e de reconhecer a soberania e o poder de Deus. Muito bacana isso aí. Ponto aqui bem legalzinho, só para passar para vocês aqui da revista, a gente já está quase avançando para o final, é que a razão é uma criação divina e por isso ela é boa aos olhos de Deus. Wesley afirma que a razão presta um excelente serviço à vida. Um outro ponto, a razão não pode produzir a fé no sentido bíblico, pois a fé é uma evidência divina. A razão sozinha não pode produzir a esperança bíblica, pois ela é fruto da fé cristã. E também ela não pode produzir o amor de Deus. Então, assim, a razão em muito nos auxilia, mas ela não substitui a fé. E a fé, por sua vez, não nos dará as respostas. Deuteronômio 29:29 afirma: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas a nós nos pertencem e pertencem aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras da lei. Não é porque cremos em Deus e na palavra que entenderemos todos os fatos da vida. Não é porque entendemos em Deus e na palavra que entenderemos todos os fatos da vida. Mas aquilo que Deus nos revela pela fé, precisamos praticar com o uso da razão. Nem tudo o que vivemos pela fé se explica pela razão. Isso é muito interessante. Quantas vezes vivemos ou testemunhamos intervenções de Deus na vida, sem que tenhamos como explicar? Uma doença incurável que desaparece, problemas sem solução que são resolvidos, tudo isso pode acontecer como resposta de Deus a quem busca com fé. E não há nada de errado em não ter explicação para tudo. O que não pode nos faltar é a fé, porque a fé, ela não costuma falhar. E a gente tem essa mania, né, de, infelizmente, querer uma justificativa ou uma resposta para todas as coisas. E muitas das vezes nos atrapalhamos com isso. Ter fé não nos isenta de raciocinar. Não dá para a gente se alienar da vida só porque crê que Deus está conosco e cuida de nós, ou porque estamos com os olhos na vida eterna. Para viver bem, precisamos da fé e da razão. Dependemos de Deus para conduzir a vida e da razão para compreender a sua vontade. A gente muitas das vezes polariza as situações e a gente tem aí ou grupos que são completamente isentos em relação à vontade de Deus, ou a gente tem outros ali que são completamente fanáticos. E as polarizações, elas acabam não agradando a Deus. Precisamos ter ali um equilíbrio. Para a gente finalizar, vou ler aqui também a nossa conclusão, que diz assim: viver a fé não significa abrir mão da razão. Há um slogan muito interessante que expressa o equilíbrio que devemos desejar: fé que pensa e razão que crê.
Essa convivência harmoniosa entre fé e razão não nos afastará de Deus e nos ajudará a dialogar de forma sábia e prudente com o mundo e com as pessoas. Não abra mão de pensar, de raciocinar, mas preserve bem guardado o seu direito de crer, de mergulhar no sobrenatural de Deus. Ambas ações são expressão de um relacionamento saudável com Deus e com a sua igreja. Só voltando à questão do quadrilátero wesleyano, né? Eu tenho ali a razão como norte que me permite interpretar, que me permite pensar, raciocinar, pensar e deixar pensar. E eu também tenho ali a experiência que eu vou viver, que eu vou ter, baseado em coisas sobrenaturais que o Senhor Jesus Cristo irá me permitir viver em comunhão com a sua vontade, em comunhão com a sua presença. Show? Ou seja, se faz necessário, por uma caminhada saudável, em amadurecimento, andarmos sim com fé e também permitir pensar, ter a razão ali ao nosso lado. Cultive ali a Bíblia debaixo de um braço, o dicionário embaixo da outra e se permita a ser uma pessoa que tenha relevância na vida dos seus irmãos. A advertência em relação à passagem que a gente lê é sobre irmãos que queriam dons para trabalhar no contexto individual e não olhavam ali para o próximo, mas que a gente pense diferente. Tudo aquilo que o Senhor nos entregar, seja os nossos dons e talentos, que a gente utilize isso para o crescimento da igreja e que a gente utilize isso de uma melhor forma para que os nossos irmãos eles cresçam e amadureçam e que juntos a gente alcance tudo aquilo que é de eterno para a glória do Senhor Jesus Cristo. Show? Tamo junto? Quero só te lembrar algo bem legal para o nosso recadinho paroquial. Depois eu vou deixar uma perguntinha para você aqui bem bacana. Deixa eu até ampliar tudo aqui para ler essa pergunta. Só te lembrando, se quiser participar dos nossos cultos presenciais, o nosso link de QR Code ele está aqui. É só você acessar e fazer ali o seu cadastro e depois a gente se vê lá juntinho adorando a Deus. Se por acaso tu não conseguir, eu já tiver tudo esgotado, que estão esgotando bastante as vagas que a gente tem dispostas lá, você pode também nos assistir por esse canal que você está assistindo agora essa aula. Todos os nossos cultos eles são transmitidos também via online. Na verdade, só o das 16 que não, mas o da manhã, o da noite a gente transmite ele online aí para você estar participando conosco também. Show? Com a sua razão e sim, com certeza, com a sua fé, a gente vai estar junto. Perguntinha para você: como é possível valorizar a fé e a razão na nossa vida? Quais os benefícios que isso traz para a gente? Show? Pensa, responda aqui embaixo nos comentários, compartilhe esse conteúdo pro pessoal, dê o seu feedback, como é que está sendo as nossas aulas, que o nosso intuito é participar. E a gente está crescendo junto, adorando ao Senhor Jesus Cristo. Só quero te lembrar, no final do vídeo você vai ver fotos de pessoas bonitinhas, agradáveis, simpáticas, que estão no peso ideal. E se você também quiser participar desse lindo mural da Escola Dominical, sou quase um rapper, eu peço que você envie a sua foto, pode ser diretamente para mim. Se você não tem meu número, você dá um grito aí embaixo aí que a gente se conversa e a gente se entende aí, eu pego tua fotinha legal, ou então envia foto pro seu professor, pra gente poder ter um muralzinho muito bonitinho, pra gente estar juntinho ali no finalzinho do vídeo, mostrando a nossa beleza para todas as pessoas. Show? Não se esqueça de orar, de escovar os dentes, passar álcool em gel, usar a máscara e de ser uma pessoa feliz e completamente um testemunho ou uma testemunha viva do poder de Deus aqui na Terra. Amo muito você, um beijo, um abraço, fui. Tarde vos amei, ó beleza antiga e tão nova, habitabas dentro de mim, e eu lá fora procurar. Se eu não existir em você, deformado mantinha-me longe da beleza que é o teu ser. Mas tua voz bradou, rompendo minha surdez, e assim